Saudações, irmãos. Estamos iniciando mais uma vez os trabalhos da Casa Espírita e Fraternidade, onde nós iniciamos com as nossas irradiações, logo após a exposição, depois a prece de encerramento. Então, esse primeiro momento é onde nós convidamos a todos a participar dessas irradiações através das nossas preces, nos fortalecendo, unindo os nossos pensamentos, nossos sentimentos, em benefício de todos aqueles que necessitam. Então, que nesse momento nós já possamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de hoje, nos envolvendo nessa harmonia com a espiritualidade benfeitora, trabalhadores incansáveis do bem. E nesse sentimento, nesses pensamentos, possamos pedir por todos os nossos políticos de todos os países, para a grande união, fortalecimento, em busca do melhor para toda a humanidade. Assim também, junto com os cientistas, nesse momento, o grande fortalecimento para que possam encontrar os melhores resultados e recursos em benefício de todos nós. Possamos, nesse momento, rogar assistência ou amparo a todos os médicos, a todo o sistema de saúde, em qualquer área que se encontra, na recepção, na enfermaria, na limpeza, aonde quer que se encontre. O amparo, o fortalecimento, as forças para a continuidade dessa tarefa. A todos os diretores de hospitais, esse fortalecimento, envolvendo também a todos os seus familiares, nessa paz a qual almejamos para toda a humanidade. Assim também, aqueles que se encontram doentes, seja nos hospitais, nos lares, aonde há enfermidade, que esses recursos possam servir como um amparo de assistência a esses irmãos necessitados, que as suas águas possam ser magnetizadas, levando um pouco mais desses medicamentos salutares em benefício. Possamos, nesse momento, rogar também àqueles que já se encontram ou estão desencarnando, para o amparo e assistência no despertar espiritual, aproximando dos seus entes queridos que já antecederam, e assim que esse despertar possa ser o melhor possível dentro das condições de cada um, Senhor. Vamos também, nesse momento, rogar por todas as crianças, por todos os professores, por todos os idosos, aonde quer que se encontrem. Sempre fortalecimento, o amparo necessário. Assim também, para todos aqueles que se encontram nos presídios, que esse momento das nossas preces possa servir como um raio de luz a despertar as consciências para um novo caminho, para um novo rumo. Também a todos aqueles que nos cercam no nosso dia a dia, que possamos buscar cada vez mais a paciência, a tolerância e a compreensão, envolvidos em todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Rogamos também aos processos de obsessão, que a reflexão sobre o perdão, que essas assistências a qual se faz nesse momento através das radiações, o reconforto, o despertar para o bem maior. E assim, os nossos pensamentos e sentimentos irradiamos para todo o nosso planeta, para que possamos mudar a psicosfera e a atmosfera para melhor. Possamos nos fortalecer, Senhor, a todo dia nas nossas preces, na nossa radiação pela humanidade toda.
e que nesse momento queremos mais uma vez agradecer pela oportunidade e também por essa doutrina que nos traz o esclarecimento necessário para a nossa caminhada. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Boa tarde, queridos irmãos. Espero que todos estejam bem, com Deus no coração, com muita força neste momento difícil que nós estamos passando. Então, hoje nós vamos abordar aqui mais um tema na nossa exposição, que é a verdadeira propriedade. Então, para iniciar este tema, verdadeira propriedade, que é um tema muito significativo, muito lindo, como todos, né? Está no capítulo 16 do Evangelho. Eu vou iniciar com um breve relato que o Divaldo Franco fez sobre este tema. Então, ele contou ele fez um relato de um acontecimento referente à narrativa de um bispo chamado Fontochin. E esse bispo realizou em uma obra e posteriormente ele apresentou num evento dizendo que ninguém é dono de nada na terra, somos todos mordomos. E ao encerrar a sua palestra, o senador do Texas que estava assistindo essa palestra, ao encerrar o evento, o senador estava assistindo a palestra, ele questionou o bispo no final da palestra. Então ele disse: bispo, a sua tese é falsa. Eu sou dono de vários hectares de plantação de trigos, eu tenho vários hectares com pecuária, eu tenho usinas de petróleo, e o senhor diz que eu não sou dono de nada. Aí ele seguiu dizendo: eu convido o senhor para ir comigo na minha região do Texas, no meu avião particular, para ver que eu sou proprietário, sim. Aí no dia marcado eles foram, ele e o bispo foram, sobrevoaram toda aquela região ali que era dele, no Texas. E aí do avião ele ia dizer, mostrando para o bispo: veja lá, estão meus milhares de hectares de trigais. Depois lá diz que assim não tinha fim a visão, né, da extensão. Aí mais adiante ele disse: lá do outro lado, veja, bispo, lá estão a minha pecuária imensa, milhares de cabeças de gado. E mais adiante ele mostrando: lá à frente estão minhas usinas de petróleo. E foram sobrevoando toda aquela região. E após toda essa explanação, o avião do senador aterrissou na fazenda dele, no aeroporto dele, que ele também tinha aeroporto. Então ele tinha fazenda, avião, aeroporto, ele já é proprietário. E o senador olhou para o bispo e disse assim: e aí, está convencido agora que eu sou proprietário? E o bispo olhou para o senador e disse: não estou, não, senhor. E o senador, indignado, convidou o bispo para jantar na casa dele. Chegando lá, de noite, ele instruiu os empregados para pôr em cima da mesa toda a documentação, as escrituras legalizadas, tudo para mostrar para o bispo. Depois de mostrar toda aquela documentação, ele diz para o bispo: então, sou ou não são minhas essas propriedades? Aí o bispo diz: quantos anos o senhor tem, nobre senador? Ele responde: 60 anos. Aí ele disse: então, daqui a 40 anos, eu venho aqui ver essas propriedades novamente. Aí o senador diz: mas aí eu já morri. E o bispo diz: então elas estarão em mãos de outras pessoas. Nós não somos donos de nada. E segue dizendo: nós somos mordomos que prestamos contas das nossas administrações, como diz o apóstolo Paulo. Ele transcreveu conclamando-nos a prestar contas dos empréstimos divinos que chegam até nós. Então, aí Divaldo comenta assim: tudo que transita em nossas mãos são oportunidades que desfrutamos para multiplicar bênçãos e transformar em instrumentos de bem para a sociedade, instrumentos de progresso, ou seja, o conhecimento, a educação e o trabalho digno. Nós temos que prover a dignidade nas pessoas. E o Felenon nos fala sobre isso. Ele diz assim, sobre a dignidade:
A todos que podem doar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for possível, mas tanto quanto possível converta em salário, a fim daquele que a receba não se envergonhe dela. Porque o que nós somos sempre vai valer muito mais do que aquilo que nós temos. E aquilo que nós somos vai valer para qualquer circunstância da nossa vida, muito mais do que aquilo que nós temos. E o Evangelho, no capítulo 16, ele fala sobre isso. Ele diz assim: subtraídos da vida terrestre, ao chegarmos no plano espiritual, ninguém vai perguntar o que tinhas na terra, quanto tinhas, que posição que ocupava, era príncipe ou era operário? Então, por que o Evangelho traz essas perguntas? Porque essas perguntas, elas se reportam ao ter. E o ter para nós aqui na vida terrena, ele é muito importante ainda para nós. Nós damos assim maior importância do que realmente tem e não nos damos conta. Mas assim, ó, ninguém vai fazer essa pergunta para nós quando chegar no plano espiritual. A pergunta será: o que trazes contigo? E o que trazes contigo se converge para o ser, que são as virtudes. Então, quando nós chegamos no plano espiritual, ao deixarmos a Terra, o que vai fazer a diferença? É o ser, são as nossas virtudes, que são as verdadeiras propriedades, porque elas estão assentadas não no ter e sim no ser. E essas propriedades, então, elas são os valores morais, a nossa inteligência, o conhecimento, as nossas aptidões, que são as propriedades do espírito. Então, elas são as legítimas propriedades que nós temos. E por serem legítimas, elas antecedem ao nosso nascimento, e quando a gente morre, elas prosseguem. E neste período que nós estamos aqui na Terra, nós vamos somando o conhecimento, as experiências que nós passamos, e nós vamos aprimorando essas propriedades que seguem adiante. Então, com este aprimoramento, todo esse processo, elas passam a ser as nossas verdadeiras heranças. Então, não é incomum nós vermos crianças tocarem música clássica em instrumentos, com criancinhas pequenininhas, crianças fazerem cálculos mentais com muita rapidez. Então, eu convido os irmãos a assistirem um pequeno vídeo que nós vamos pôr de um desses casos, onde o espírito que chegou aqui, com 4 aninhos, uma menininha, está expressando ali a herança espiritual que ela traz, né, de todo um conhecimento e uma aptidão para tocar. Então, meus irmãos, aqui nós vimos o quê? Um espírito que hoje está aqui como essa menina de 4 anos e que traz essa imensa bagagem de conhecimento, de aptidão, né, para a música. E nós sabemos, através da doutrina, que estão reencarnando já faz algum tempo espíritos voltados para a arte, né, como essa menina, para a música, para a filosofia e para a psicologia também. Mas o Evangelho, neste capítulo, também lhe faz referência à legítima riqueza material. Aí, no caso, é a material, é aquela de ter, né, de ter bens materiais,
que ela só é legítima quando ela é adquirida com trabalho honesto, justo, assíduo, honrado, né? Um trabalho digno. Então, toda a fortuna adquirida com esses valores, com honradez, com honestidade, com justiça, além de trazer uma satisfação muito grande para a pessoa que adquiriu essa riqueza desta forma, também tem a aprovação divina. Porém, ao surgir o apego, o endurecimento dos sentimentos, sempre buscando levar vantagens nos acertos financeiros, aquela barganha assim de negociei, consegui lucrar R$5, R$10, R$500, R$1.000, não importa. Porque um dia esse dinheiro a pessoa vai gastar e não vai ter mais. Mas a dívida moral fica para sempre, até que seja reparado, seja aqui ou seja em outra existência. Então, nesse momento que nós fizemos esses acertos, sempre querendo levar vantagens, nós vamos perder as credenciais diante de Deus. Nós vamos ganhar de um lado, que é algum valor a mais, mas por outro lado nós vamos perder a dignidade, que é um grande integrante dos valores morais que compõem as verdadeiras propriedades do espírito. Um outro ensinamento que o Evangelho nos traz é na questão da pessoa que trabalha muito, passa por muitas dificuldades, acumula bens, acumula uma fortuna, mas de uma forma honesta, com muito trabalho. Que diz assim, que conhece e valoriza melhor o dinheiro ganho, o homem que trabalha muito, né, que conhece e valoriza melhor o dinheiro ganho, ele se torna mais merecedor do que aquele que nasce na abundância, ignorando todo o valor de um trabalho realizado. Aqui, meus irmãos, nós podemos ter um exemplo assim, muito comum das heranças, de pais muito ricos que morrem e os filhos herdam tudo. Os filhos que nunca se preocuparam em trabalhar, nunca passaram dificuldades, de repente eles ficam donos daquilo tudo. Então, muitas vezes, eles acabam falindo. Eu conheci um caso, particularmente, em Pelotas, onde um senhor que trabalhou desde jovem, muito trabalho, muito sacrifício, construiu uma vida assim muito sacrificada, mas ele gostava muito de trabalhar. Ele era o único produtor de aspargos do Rio Grande do Sul. Então ele se tornou muito rico. E ele veio a morrer, desencarnar. Ele tinha um filho só, filho único, herdou tudo. Ficou dono de tudo, riquíssimo. Não levou 10 anos e ele praticamente estava falido. Então ele comprou, quando ele viu que estava perdendo, ele comprou um hotel pequeno. Esse hotel eu cheguei a conhecer, ficou cheio era um hotel bem organizadinho, lá, quando eu passei lá estava cheio de capim, tudo abandonado. Ele não conseguiu administrar a própria vida. E o Evangelho nos fala sobre a prodigalidade, que é o esbanjamento, o desperdício e muitas vezes de uma vida desregrada, né? Então é um desvalor pelos bens ganhos com muito sacrifício. Então é um desvalor. E nós aqui somos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus, porque Ele nos deixou uma grandiosa herança material para nós. Nós não precisamos pagar para ter as montanhas, as florestas, os vales, as flores. Nós não precisamos pagar para ter o mar. O planeta Terra, dentro do sistema solar, ao meu ver, é o planeta mais lindo que tem dentro do sistema solar. E o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Né? O Divaldo Franco, ele faz um relato também de uma psicografia que ele fez de um romancista, e esse romancista pediu para que fosse de madrugada, em função do silêncio e tudo mais. E ele estava se preparando de madrugada para iniciar a psicografia, e entrou 2 jovens desencarnadas, e elas se aproximaram dele, fizeram pedidos, cada uma fez um pedido em relação às suas famílias aqui ainda na Terra encarnados, que posteriormente ele conseguiu auxiliar esse pedido que elas fizeram, mas uma delas disse que sentia muita saudade da Terra, das montanhas, dos vales, das cachoeiras, do mar, e ela nos traz assim, um alerta para cuidarmos do nosso planeta. Então, se nós pensarmos bem, assim, é uma questão para se pensar. Nós investimos tanto, trilhões, nem sei quanto seria a soma, em busca de outros planetas, de vidas em outros planetas. Nós cuidamos do nosso,
nós cuidamos das vidas dos nossos irmãos que estão aqui, né? Então é uma questão da gente pensar. O livro Vinha de Luz diz assim: Jesus nunca invadiu o santuário de cada um de nós, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda o seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas para a comunhão com Deus. Adiante, o livro faz uma analogia que diz assim, com nós, a semente nós. O Criador oferece para a semente a luz do sol, a chuva, a terra, o clima e os cuidados do lavrador. Porém, a semente terá que germinar por si mesma, pelo seu próprio esforço, saindo da escuridão debaixo da terra, se esforçando sozinha por si mesma para sair dessa escuridão e ir em busca da luz do sol. E assim somos nós. Deus nos provê todas essas dádivas, nos mostra o caminho, nos dá os cuidados dos nossos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, né, dos nossos anjos de guarda. Porém, sair da escuridão, da ignorância e chegar à luz divina, à luz do esclarecimento e dos valores morais de uma conduta evoluída, diferenciada, é um trabalho só nosso. Ninguém pode fazer isso por nós. É um trabalho íntimo de cada um de nós, é um esforço que nós temos que fazer a cada existência aqui na Terra, a cada investida no corpo físico, e aí entram então as verdadeiras propriedades nossas, a aquisição desses valores, a qualificação das nossas heranças, da integridade, da dignidade, a busca do conhecimento, o desenvolvimento dos valores morais. Então, esses são os componentes que vão nos dar força para sair da escuridão, né, que a semente está lá embaixo da terra, na escuridão, nós e a escuridão da ignorância, para rompermos isso e, através do conhecimento e da postura diferenciada, nós irmos nos direcionando para a luz divina, que é o nosso grande Pai que nos aguarda lá no plano espiritual. E a Madre Teresa, ela traz um pensamento que vem também de encontro com esses ensinamentos, entre outros, né, mas também deste ensinamento, que ela diz assim: afinal de contas, tudo é entre você e Deus e nunca foi entre você e os outros. Então, tudo está em nós. Nós é que temos que ter o mérito deste conhecimento, deste trabalho, dessa busca e dessa renovação interior, porque tudo é entre nós e Deus. Obrigada, queridos irmãos, que assim seja. Assim então, queridos irmãos, chegamos a mais uma exposição da Casa Espírita Fraternidade e agora então fazer a nossa prece de encerramento. Então, procurando já de início agradecer por mais esse esclarecimento que essa amada doutrina espírita nos traz e que nos fortalece, nos envolvendo sempre em boas vibrações, aproveitando sempre esses conteúdos a colocar na nossa vivência, no nosso dia a dia. Que a tua paz e o teu amor possam envolver todos os povos, para que nós possamos, nesse momento, Senhor, de regeneração, trabalhar incansavelmente pelo bem nosso e de toda a humanidade. Muita paz a todos e que assim seja.